baixo tem que dar 3, né? Aí um exemplo aqui, outro exemplo, ó. Certo? Isso aqui seria bem mais simples de ser feito, né? Já vem com um equipamento aí. Veja, o mesmo isolador tipo pino. Até dar um zoom aqui, ó. E você vê como é que é feito, ó. Ok? Lembre, eu estou dando aula aqui, nada de você, vou querer praticar aqui, professor, vou dar uma de doido aqui e vou subir no poste e ver como é que é. Não, de maneira nenhuma, tá? Jamais faça isso. Lembre-se, manutenção na rede de distribuição só é feita pela concessionária de energia ou empresas vinculadas a ela, tá? Então nada de subir no poste, querer ver como é que isso aqui é feito, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Mesmo que você tenha EPIs, mesmo que você tenha, né, uma escada adequada para poder subir ali e tal, mas não faça isso, tá? O que eu indico sempre é, dê aula aqui, dê uma caminhada aí perto da sua casa, olhando essas estruturas, olhando estruturas semelhantes a estas que eu mostro, né? Tire foto, mande para mim, professor, eu vi a estrutura mostrada em tal aula, assim, 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 tire foto e mande. Isso faz parte das atividades práticas, tá? Para tornar o curso ainda mais prático aí para você, tá bom? Então aqui, o que é que eu tenho aqui? Eu quero que você me diga o que é que eu tenho aqui, ó, né? Aqui na esquerda, tá? O que é que eu tenho aqui? Certo? Exatamente. Eu tenho aqui, ó, um isolador tipo pino, tá? Aquele que fica lá em cima do poste, na cruzeta lá em cima. E aqui eu tenho um condutor passando por ele, ó, tá? Então, uma coisa muito importante que eu vou te dizer aqui, ó. Você não vai passar o condutor e deixar ele lá só porque tem esse canalzinho aqui para você só deixar o condutor lá, digamos assim. De maneira nenhuma, você vai ter que fazer a amarração, tá? Então você precisa fazer essa amarração quando for fazer essa montagem aí, ou por exemplo, fazer a troca de algum deste. Você vai tirar e o outro que você colocar, você tem que fazer essa amarração, tá bom? Então você vê aqui, essa dica é importantíssima, veja, mínimo 6 voltas de cada lado aqui, ó, tá? Mínimo 6 voltas. E aqui embaixo, quantas voltas, professor? 3 voltas. Pode dar mais, a depender do tipo de amarração que você queira fazer, você pode até dar mais aqui, tá? Mas aqui, ó, 3 voltas e aqui dá o mínimo, mínimo 6 voltas. Então aqui 3, aqui abaixo, né? Aqui embaixo e aqui em cima 6 voltas. Então você vê aqui, ó, como é feita a amarração, tá? A espiral aqui vai fazendo essa amarração, vem para cá, faz essas voltas, sobe aqui e do outro lado faz da mesma maneira, tá? Professor, mas que tipo de material eu utilizo nessa amarração? Essas amarrações devem ser feitas preferencialmente em fio isolado de cobre de 6 milímetros quadrados, tá? Ou seja, fio de cobre, fio, não é cabo, tá? Fio de 6 milímetros quadrados, né? E aí, por exemplo, mas eu estou na concessionária aqui do Rio de Janeiro, estou na concessionária da Bahia, isso pode mudar? Pode, então você precisa consultar a norma da concessionária, tá? Aqui eu estou dando um exemplo genérico, tá? Genérico, onde você encontra aí na maioria dos estados, tá bom? Então, é preciso você saber isso aqui, e é preciso você também consultar a norma da sua concessionária em questão, tá bom? Beleza assim? Então, novamente, as amarrações devem ser preferencialmente em fio isolado de cobre de 6 milímetros quadrados, tá? Aí o comprimento desse fio aqui para fazer essa amarração, professor, desse fio que amarra aqui, tá? O outro condutor aqui é o condutor que passa, né, da rede de distribuição em si, né? A rede de distribuição aqui ainda, nesse tipo de isolador aqui, seria aquele cabo ali ainda, ó, na parte de alta tensão, ali de 13,8 kV, por exemplo, aqui em Pernambuco, tá? Então esse fio aí deve ter um comprimento de 2,4 metros, certo? Para as 3 fases, tá? Beleza? Por quê? Porque você vai ter o tamanho aqui suficiente, ó, tá? Para poder fazer, dar essas voltas. Tá bom assim? Tá bom assim? Então isso é muito importante. Aí vê, dei um exemplo aqui com cabo. Professor, posso fazer esse com fio, né? Só posso fazer essa amarração aqui desse condutor que passa aqui através de fio. Tem algumas variações, né? Tem algumas variações. Você pode... Vou mostrar isso aqui em ângulo, tá? Depois falar do ponto que eu quero frisar com você. Veja, que mínimo 6 voltas aqui do lado do outro. Em ângulo também, tá? Você vê aqui, ó, como fica, né? Essa amarração, tá? Aí, veja. Importante, só pode ser feito daquela maneira? Não, ó. Tenho aqui um exemplo aí, né? De anel de silicone. Veja, o mesmo isolador tipo pino. Até dar um zoom aqui, ó. E você vê como é que é feito, ó, certo? Aí é um anel apropriado para fazer esse tipo de amarração. Novamente, tanto um quanto o outro, certo? Tanto numa situação como outra, é importante fazer o que? A fixação firme desse cabo que passa, tá? Vamos dar um exemplo, dar uma ventania, coisa de outro, o cabo aqui começa a balançar e, por exemplo, sai daqui e cai, tá? Então, por isso que é importante ser feita
essa amarração. Aqui com os cabos, com o fio, né, de cobre, tá? De 6 milímetros quadrados no mínimo. Aí você vê que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 7 voltas aqui, né? Por regra a gente sabe, no mínimo 6, tá? E aqui abaixo, certo? Essa parte aqui de baixo, ó, tem que dar, né? Essa parte aqui de baixo tem que dar 3, né? Aí um exemplo aqui, outro exemplo, ó, certo? Isso aqui seria bem mais simples de ser feito, né? Já vem com um equipamento aí adequado, tá bom? Beleza? Então você vê de maneira ilustrativa, ó, dessa maneira aqui, certo? Não tem como restar dúvidas aí na sua cabeça como é feita essa amarração, tá? Aqui também, ó, no caso aqui, quando você tem um ângulo aqui, dando um esforço ainda maior, né? Você vê aí por onde passa o condutor, né? Passando aí pela parte de baixo, não pela parte de cima, tá? Como é o caso aqui, desse caso aqui, ó. Passa por cima. Aqui também, ó. Passa por cima, no caso aqui, ó. Visto em perspectiva tangente, fio de cobre isolado. Ó, tangente passando aqui, tá? Reto. E aqui em ângulo. Em ângulo você desce para colocar ele dentro desse espaço aqui, tá? Ó. E veja como é feito aqui, né? Essa volta aqui para poder ser dada as voltas aqui no canto e no outro, tá?